Fala galera, estamos aqui para falar sobre uma das estreias dessa semana. Pretendo falar de outra ainda, em breve, assim que eu conseguir assistir o filme. Mas a primeira dessa saga é A Morte de um Unicórnio, que é o primeiro filme dirigido por Alex Sharfman. Um filme meio de comédia, meio de terror, que é produzido pela A24, que obviamente é um ponto que faz o filme crescer em expectativas e em olhares, né? As pessoas. Tem muita gente do público casual que já entende a 24, já faz essa conexão, principalmente no terror ou no drama independente, né? E eu acho que A Morte de um Unicórnio acaba ganhando bastante com isso, principalmente por ter justamente, né, esse diretor desconhecido em seu primeiro trabalho, então ele ganha um escopo de distribuição muito maior. É claro que o outro fator que ajuda é o elenco, né? Temos aqui um elenco muito grande, muito carismático, com pessoas muito conhecidas. É, Entre os principais, obviamente, né, temos o Paul Rudd e a Diana Ortega, né, Homem-Formiga, Marvel e Wandinha, Netflix, enfim, é uma conjunção de fatores ali que contribui muito. Ter os dois como protagonista faz muita gente olhar para esse filme com algum cuidado, né? Talvez seria um filme que passaria despercebido em alguns shoppings, em alguns cinemas, mas ter a Diana Ortega no pôster já muda um pouco de figura. Ter o nome do Paul Rudd já muda de figura. Mas além deles, tem outras pessoas legais. Tem o Will Poulter, tem o Richard E. Grant e até a Leone, por exemplo. Mas vamos parar de falar sobre esses detalhes e falar mais sobre o filme em si, né? Que conta a história de um pai e de uma filha que eles não estão bem, né? O relacionamento deles não funciona após o falecimento da mãe. E aí eles vão para uma viagem de negócios e no caminho eles acabam atropelando um unicórnio. E isso gera toda uma questão envolvendo a família que eles iriam visitar, que é uma galera rica pra caramba do setor farmacêutico, envolvendo os unicórnios, né, e possíveis processos de cura desses seres místicos e o próprio relacionamento deles. Então temos de fato ali três núcleos, né? Temos um núcleo mais intimista que trata sobre esse relacionamento pai e filha e que ele é bem xoxo, pra falar a verdade. Ele é bem clichê, é a parte mais clichê do filme, a parte que menos me agradou, sem nenhuma dúvida essa, sabe? Porque é um relacionamento muito clichê, tipo, você não me dá atenção e é isso, sabe? Tanto a motivação quanto a resolução não bate tanto. No outro núcleo da família dos ricaços, que esses núcleos eles estão em contato constante, é claro, né? Eles não existem isoladamente, é bom falar isso. Mas no núcleo dos ricaços, o que o diretor decide fazer é aí que entra, inclusive, a comédia, né, como gênero, porque ele está fazendo uma sátira aos ricos, né, e à indústria farmacêutica. Então, ele faz. A sátira funciona, apesar dela ser bem superficial. Ela não se aprofunda além daquele somos ricaços e queremos destruir tudo. E também ela é direta demais. Ela não tem muito. Ela não tenta criar nada muito subjetivo. Tipo, é isso. Somos ricos, queremos destruir tudo e ponto final. É, mas funciona por conta do carisma. Eu gastei um tempo para falar do elenco, porque aqui a gente volta pro elenco, sabe? E apesar de algumas decisões que eu considero erradas, né, não vou citar para não dar spoilers, mas o elenco salva essa parte do filme, sabe? Sempre que parece que vai escorregar, a dinâmica entre o Will Poulter, a Téa Leoni e o Richard Grant funciona muito bem. A presença da Diana Ortega ali dentro também contribui, ela é meio que o fator que bagunça essa dinâmica, que parece estar muito organizadinha e muito certinha. Então tem ali um choque geracional e um choque de classes que funciona relativamente bem. Só que isso tudo é introdução pro terror propriamente dito, que é quando a gente entra num gore com unicórnios. É um terror de criatura, um terror meio slasher, porque os unicórnios, se você viu o trailer, você sabe disso, os unicórnios eles vão matando as pessoas que estão na casa. E esse é o momento que o filme brilha. Aqui, A Morte de um Unicórnio é um filme absurdamente divertido. E que não fica só preso nisso. Ele tem o gore, ele tem o slasher, que infelizmente perde um pouquinho por não poder mostrar tanto assim os unicórnios, né? Não é um filme com tanto dinheiro para fazer animais em computação gráfica
gigantes e que ficam muito tempo em tela, sabe? Eles estão sempre no escuro, eles estão sempre nas sombras e atacam rápido, ou você usa o chifre como esse elemento mais marcante. E assim, por mais que isso seja um pouquinho decepcionante, você não ver tanto as criaturas em um terror de criatura, o diretor ele se sai bem. Ele sabe que ele não tem dinheiro para fazer, para colocar o unicórnio em primeiro plano por muitos segundos. Então, ele aproveita, ele sabe os momentos em que ele vai fazer isso e os momentos em que ele tem que fugir um pouco disso com criatividade. E é isso. E aí ele usa bem. Ele guarda algumas aparições por os momentos-chave, usa bem a sombra, né, aquela dinâmica meio stealth, meio espiã, assim, para criar algumas sequências com um suspense legal. E de fato, tipo assim, tentando fazer um cálculo ali nos últimos 45 minutos, o filme é absolutamente divertido. Ele me ganhou, eu tava me divertindo, eu tava completamente entregue pro filme, justamente por ele saber reunir todo esse terror, esse gore, e tem ali um gorezinho, tem uma violência exagerada, mas no bom sentido, porque você vem de toda uma construção de comédia e aí não se choca, vira um gore que é de fato um gore divertido, um gore que é absurdo e que me ganhou muito. Pena que o filme tem que ter essa introdução, que apesar de funcionar por conta do elenco, é consideravelmente mais fraca. Tipo, a primeira metade se o filme fosse a primeira metade, que é meio uma parada Triângulo da Tristeza, até mais rasa do que o Triângulo da Tristeza, que eu acho um filme raso, sei lá, eu daria 1,5, 2. Só que a outra metade é muito boa. E aí, por mais que eu tenha gostado do filme, já vou adiantar minha nota, eu dei nota 3,5 de 5. Gostei da experiência no todo, eu gostei. Mas existe assim, sabe? Existe esse estranhamento que parece um choque. Parece que são dois filmes. Um filme que é fraco, raso, superficial e que só se salva por conta do elenco e da boa dinâmica do elenco. E um outro filme absolutamente divertido e que usa os clichês e as dinâmicas de gênero muito bem. Mas ainda assim, né, tem esse choque, tem tudo isso. Mas eu acho que é um filme simpático, que ele funciona. Que quem for assistir no cinema vai provavelmente se divertir. Talvez você consiga dar algumas risadas na sátira e depois você vai... É absurdo. Eu não tenho muito como falar, mas eu me diverti muito. Se você gosta de gore, se você gosta de terror, eu acho que você vai se divertir. Principalmente esse terror debochado, né? Não é um terror sério, é um terror debochado, meio leve, meio cômico, mas que funciona muito bem. Então é isso. A Morte de um Unicórnio, nota 3,5 de 5. E o filme ele estreia nos cinemas no dia 31, também conhecido como hoje. Então você pode correr aí para assistir no cinema mais próximo da sua casa.